Prezados irmãos, nós vamos iniciar o nosso trabalho, a hora é chegada, e em nome de Deus, o nosso Pai, nós iniciamos a nossa tarefa. Hoje, nova era, passando por uma transformação do salão, pois que logo mais, sábado, teremos início em mais uma semana do livro. E dentro do ano, as efemérides e os acontecimentos vão se sucedendo e repetindo. E hoje, contando com a colaboração de vocês, nós vamos então começar a preencher a faixa 2 do CD 104 que está nascendo, em que, pela bondade de Deus e pela influência dos bons espíritos, deliberamos colocar na internet toda a ideia de João Batista Rustem, aquele que veio complementar, segundo as informações que nós estamos tendo dos espíritos, inclusive Humberto de Campos, Jean Batista Rustem, colaborador de Kardec, no sentido de responder pela edificação da fé no coração das criaturas, auxiliados por Camilo Flammarion, Leon Denis e Gabriel Delane, aqueles que em 1857 colaboraram com o Kardec a fim de que o Consolador fosse definitivamente instalado na Terra. Tenho falado e tenho repetido, porque é da máxima importância que todos nós tenhamos consciência disso. Os missionários vêm somar esforços particulares para que, num esforço comum, a humanidade esteja informada a respeito de si, do outro, da vida, de Jesus, do planeta, do universo, enfim. Em conhecendo a verdade, nós nos tornamos livres. E para corroborar essa questão, na faixa 1 do CD 104, que nós estamos investindo em João Batista Rustem, os 4 evangelhos, eu li para a faixa número 1 um depoimento de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, apoiando a grande obra, que é o resumo, escrito por Antônio Luiz Saião, sobre essas questões que nós temos tratado. E, sem mais delongas, a fim de que dê tempo, hoje é quarta-feira, todos nós temos compromissos com o relógio, vamos aos assuntos que temos tratado. É no capítulo 22º de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eu continuo recomendando e repetindo a recomendação para que todo espírita tenha esse livro à mão, porque as informações são as mais profundas, abrangentes, vencendo séculos, até profeticamente anunciando as coisas que estão acontecendo nos dias de agora. E Humberto de Campos, através de nosso querido Francisco Cândido Xavier, escreve o capítulo curto e muito abrangente, que se intitula Bezerra de Menezes. O século XIX, que surgira com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador organizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XX. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progressos das coletividades. As assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe,
eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Ponto. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de, prestem atenção nesse nome, João Batista Rustem, que organizaria o trabalho da fé, de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delane, que apresentaria a estrada científica, e de Camilo Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no velho mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Ia resplandecer a suave luz do Espiritismo, depois de certificado o Senhor da defecção espiritual das igrejas mercenárias que falavam no globo em seu nome. Todas as falanges do infinito se preparam para a jornada gloriosa. As abnegadas coortes de Ismael trazem as suas inspirações para as grandes cidades do país do Cruzeiro, conseguindo interessar indiretamente grande número de estudiosos. As primeiras experiências espiritistas na pátria do Evangelho começaram pelo problema das curas. Em 1818, já o Brasil possuía um grande círculo homeopático sob a direção do mundo invisível. O próprio José Bonifácio se correspondia com Frederico Hahnemann. Nos tempos do Segundo Reinado, os mentores invisíveis conseguem criar na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro alguns grupos particulares que projetavam enormes claridades no movimento neo-espiritualista do continente, talvez o primeiro na América do Sul. Continua Humberto de Campos escrevendo através do nosso querido Chico Xavier. Antes dessa época, quando prestes a fundar o primeiro reinado, Ismael, o anjo do Senhor que executa todas as tarefas no Brasil, reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Abre aspas. Ismael falando e Humberto de Campos buscando essa fala registrada em algum lugar e escrevendo o que eu vou ler. Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. É o que nós vivemos agora.
As rajadas de morticínio de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Faz-se mister, amparemos o coração atormentado dos homens nestas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual através das sendas penosas. É preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra com o fim de levar a palavra da Boa Nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século nos círculos da cultura terrestre. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso desses anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo, prevista na lei e nos profetas, não se verificará por enquanto com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. A civilização armada terá de perecer para que os homens se amem como irmãos. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Houve na locução de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas, com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considere que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a Assembleia Espiritual um divino silêncio.
O discípulo escolhido nada pudera responder, com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções. Mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Ismael desfraldara a sua bandeira à luz gloriosa do infinito, salientando-se a sua inscrição divina, que parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações, quando uma voz terna e compassiva exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quantos assistiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavíssimos. E Humberto termina assim: sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. Daí a alguns dias, no dia 29 de agosto de 1831, no Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Eu não podia deixar de colocar na cabecinha de vocês e com a colaboração de vocês no CD 104 que está nascendo. É da máxima importância que tenhamos consciência dessas questões, a fim de que a gente entenda que cada um de nós, no nosso pequeno projeto, está conduzido de mais alto e que a espiritualidade realmente não só influencia a vida particular e coletiva de nós todos, mas normalmente puxa as rédeas e os barbantes a que sigamos pelos caminhos que eles idealizaram e que nós, antes de reencarnar, aceitamos seguir. Por isso, nós estamos reunidos. É uma página profética que fala da instalação do Consolador em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, fala dos 100 anos que daí adiante seguiriam e com os acontecimentos que a história já registrou, até o ano de 2057, que prepararia a grande transformação para o século seguinte. E que século seguinte? Nós já passamos 1957. Nós estamos vivendo no 2008, a caminho de 2057. A transformação está acontecendo. Só não enxerga quem está cego. O progresso científico, a ciência batendo de frente com as religiões e filosofias engessadas nos seus interesses, buscando libertar a alma humana de fato de todos os complexos que nós carregamos no passado, fruto da nossa indolência e aceitação das questões que colocaram na nossa cabeça, infantis que nós éramos. Hoje, adolescentes que somos, temos que começar a procurar o nosso caminho e assumir a responsabilidade desse caminho escolhido. E que o Senhor Jesus continue nos abençoando e guardando o nosso coração. Acho que nós vamos, dado a exiguidade do local e o ar que vai se rarefazendo, abrir o nosso trabalho de passe, convidando os médios à tarefa do momento.